pés nessa noite. Vamos, né? Aleluia. Agora orar, né? Para estar passando para o pastor, que vem agora a parte melhor, que é a palavra, né? Aleluia, que venhamos aqui nesta noite, nos revestimos, né? Aleluia, da armadura do Senhor. Bendito Deus e amado Pai que estás no céu, Senhor. Deus querido, Deus amado, sei, Pai, que nesta noite, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, Senhor, Pai, já recebeu nossa adoração, nosso louvor diante do Senhor. Cada oportunidade que teve aqui, meu Pai, aqueles também, Pai, que não tiveram, Senhor, mas trouxe, Pai, o teu coração, Pai, diante do Senhor, meu Pai, a tua vida, Pai, rasgou, Pai, o teu coração diante do Senhor, meu Pai, deu, Pai querido, Pai amado, a tua adoração a Ti, Senhor. Agora, Pai, prepara os nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para recebermos, Pai, a tua palavra, Senhor. Tome a vida do pastor, continue a usar ele, Pai, neste lugar, Pai, não só aqui, mas por onde ele for, Pai, continue a capacitar ele, meu Deus, em nome de Jesus, sobre tudo nas tuas mãos, Senhor, a palavra, Pai, que vai ser, Pai, aleluia, ministrada, Pai, neste lugar, meu Deus. É isso, Pai, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abre a tua Bíblia ainda no livro de Daniel, Daniel 3, verso 1, louvado seja o Senhor. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel, no forno de fogo ardente. Glória seja dado o Rei da glória. Tenho certeza que cada um já foi tocado nesta noite. Tenho certeza que cada um já foi, aleluia, alimentado, aleluia, porque Deus, aleluia, está falando através dos louvores, louvado seja Deus. Já falou através das oportunidades, da leitura introdutória. Eu tenho certeza que Ele vai continuar falando a tua palavra, porque, aleluia, Ele sabe o que nós precisamos, louvado seja Deus. Só Ele tem o alimento, o qual nos sacia, louvado seja Deus, a cada dia, a cada noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-se no campo de Durã, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapos, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapos, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordenasse a vós, ó povo, nações e gente de todas as línguas, quando viste o som da buzina, do pifaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vós prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, na mesma instante em que todo o povo ouviu o som da buzina, do pifaro, da harpa, do sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todo o povo, nação e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus,
E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pifário, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhas, e todos de sorte de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse, adorar, seria lançado dentro do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso a ti, a teus Deus não servi, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram este homem perante ao rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: e de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servi aos meus deuses, nem adoraste a estátua que eu levantei. Agora, pois, se está pronto, quando ouviste o som da buzina, do pifário, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e toda sorte de música, para vós prostrade e adorais a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorar, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Este é o nosso Deus a quem nós servimos e que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Poderia sentar. Eu vejo, como eu falei antes, irmãos, diante dessa situação, homens que temiam o Senhor, homens que não se vendiam, não se postavam por nada. E o que nós podemos ver, aleluias, que estes homens foram constituídos pelo rei, louvado seja Deus. Daniel foi para aquela província, aleluias, para estar ali diante, aleluias, do rei Nabucodonosor. Mas nós vimos que Daniel não se corrompeu diante dos costumes daquele rei, diante, aleluia, da província, porque eu costumo dizer que quando saímos para outro lugar, louvado seja Deus, muitos passam a adaptar o costume, o qual lugar que ele se encontra, aleluias. Mas eu vejo, aleluias, Daniel não se prostrando diante dos manjares, diante dos costumes, diante de tantas coisas, aleluias, que eram naquela província. E chega, aleluias, esse momento de tão grande provação, porque isso é uma provação. Imagine eu e você, louvado seja Deus. Temos que escolher, aleluias, porque foi o que aconteceu diante daqueles 3 homens. Todo homem que não se prostrar diante da estátua que o rei levantou, será lançado no fogo ardente. Eu vejo, aleluias, toda a província se prostrando diante desta passagem. Eu vejo todo homens, aleluias, governadores, prefeitos, toda espécie de pessoas, aleluias, adorando esta estátua. Porque, aleluias, temia, aleluias, a fornalha de fogo. Porque, aleluias, com certeza seriam lançados. Imagina, irmão, uma multidão. Não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foi uma multidão que se prostrou. É como o prefeito de Macaé fazer um decreto, aleluias, e levar todos
para um lugar e dizer: todo deve se prostrar, porque quem não se prostrar vai ser jogado no fogo ardente. Que coisa linda! Diante de uma multidão prostrada, um exército de povo, alguém olha e vê 3 homens em pé. 3 homens, aleluias, que não se vendiam. 3 homens, aleluias, que não se corrompiam. E o que veio ao coração nesta noite: será que existe ainda homens e mulheres que não têm se corrompido diante do sistema? Louvado seja Deus! Diante deste mundo, porque muitos irmãos têm se corrompido, muitos têm se deixado levar, louvado seja o nome do Senhor, diante de tantas propinas, diante de tanto erro, de tanto pecado, louvado seja o nome do Senhor. E a verdade é que no último dia vão pagar um preço, porque o Senhor tem observado e visto tudo. Quantos não querem mais, aleluia, servir? Quantos mais não querem obedecer? Quantos querem viver segundo aquilo que acha que é bom e agradável? Mas a Bíblia diz, aleluias, que aquele que louvado seja Deus adora o mundo, desagrada ao Senhor. Aquele que vive segundo a vontade do mundo, ele não vive segundo a vontade de Deus, porque não podemos servir a 2 deuses. Porque se servirmos a 2, certamente deixaremos um satisfeito e o outro triste. E eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego tendo mais uma oportunidade. O rei não jogou eles na mesma hora, como foi falado. Eles tiveram mais uma oportunidade, imagina. Olha, vocês não se prostraram, mas como vocês foram constituídos por mim, porque eu sou autoridade aqui quem manda sou eu. Imagine, né? É como numa empresa alguém chegar e dizer: você tem que fazer isso, porque o dono aqui sou eu, quem manda sou eu. Se tu não fizer, tu vai para a rua. Se tu não fizer, tu vai perder o emprego. Eu já vi também pessoas dizer que já foi provado assim. E eu vou te dar mais uma oportunidade a vocês 3. Porque eu vi essa multidão, só vocês que não se prostraram. E eu vejo ele dizendo: eu não vou responder nada sobre esse negócio. Em outras palavras, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei em quem eu tenho servido. E se até mesmo tu me lançaste a nós na fornalha de fogo ardente, o meu Deus pode me tirar das tuas mãos, ó rei, e da fornalha de fogo. E meu Deus anda procurando, aleluias, verdadeiros que confiam no Senhor. Deus anda procurando pessoas, aleluias, que querem ainda andar com Deus. Deus anda procurando pessoas que querem viver o melhor do Senhor, aleluias, diante desta chamada. Deus anda ainda procurando pessoas, aleluias, que não se vendem, aleluia, diante do sistema das situações, que não se entrega diante das adversidades, mas que continua prostrado, não diante, aleluia, dos homens, não diante, aleluia, do inferno, mas diante daquele que tem, aleluia, mostrado que é fiel. Oh, aleluia! E a Bíblia diz, aleluia, que quando foi novamente tocado, aqueles homens continuam de pé. Eu aprendi uma coisa na caminhada, e isso é para, aleluias, valente. Isso é para quem acredita. Melhor, aleluias, morrer com Cristo do que viver sem Ele. E tem pessoas que têm trocado Cristo com tantas outras coisas. Tem pessoas que têm trocado Cristo, aleluia, com coisas perecíveis, com coisas que, aleluia, não vai trazer edificação, com coisas que não vão trazer crescimento, com coisas que não vão te levar diante da promessa.
Porque não existe nada maior do que a promessa, e há uma promessa. Ainda que você morrer, aleluia, neste mundo por amor ao Evangelho, você, aleluia, vai, aleluia, viver com Cristo na eternidade. Porque a Bíblia é verdadeira. Mas eu vejo, aleluia, aqueles soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançam eles dentro da fornalha, na mesma hora, aqueles homens são mortos. A quentura era tão grande que do lado de fora aqueles homens, aleluia, foram totalmente queimados, foram destruídos pelo fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego não. E a Bíblia diz que alguém olha, com certeza havia algum lugar na fornalha que poderia olhar, né? E alguém diz: olha, rei, nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Sim, mas eu vejo 4. E ele é semelhante, aleluia, o Filho dos deuses. Oh, Jesus querido. Irmãos, nunca tenha dúvida que Deus tem estado com cada um de vocês. Nunca tenha dúvida da promessa que o Senhor fez a você. Porque, aleluia, ainda que você, aleluia, sofra, aleluia, neste mundo, até mesmo perca a tua vida por amor de Cristo, a recompensa de Deus é maior do que tudo nesse mundo. Vale a pena servir ao Senhor. E se Deus não permitir, ninguém pode tocar nos teus servos. Não é só naqueles tempos, não é só, aleluia, mas nos dias de hoje também. Deus tem entrado na fornalha para livrar os seus. Deus tem fechado boca de leão para livrar os seus. Quem pode se levantar contra o ungido de Deus? Quem pode tocar naquele que Deus, aleluia, já abençoou? Então, se você, aleluia, é abençoado por Deus, só Ele pode te tocar. Só Ele pode te colocar ou te tirar da onde Ele quiser. Porque se alguém colocar, Ele entra no fogo. Se alguém, aleluia, te lançar na fornalha, ou até mesmo na cova dos leões, Ele entra contigo, fecha a boca dos leões e passeia contigo no fogo. Porque Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho e fez multidão passar do outro lado. E muitas das vezes você tem olhado e tem falado: eu não vou conseguir, eu não vou atravessar. Mas Ele disse, aleluia, sou eu o Deus que ainda abre o mar, sou eu o Deus ainda que dou ordem, aleluia. E o mar tem que se abrir, e o vento e as águas tem que parar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não, aleluia, perdeu o controle. Ele ainda é o mesmo. Às vezes somos nós que perdemos a fé. Às vezes somos nós que perdemos a confiança. Às vezes somos nós que estamos medrosos. Louvado seja Deus, porque nós somos carne. Mas eu louvo a Deus que ainda existe um povo que não tem se amedrontado diante da dificuldade, das adversidades. Um povo que tem, aleluia, ainda que seja engatinhando, ainda que seja de joelhos, tem clamado e confiado no Senhor dos Exércitos, porque o braço dele tem estado sobre este povo. As mãos do Senhor têm, aleluia, se descido para este povo. E se Ele está conosco na batalha, quem poderá impedir o teu trabalhar? Porque agindo Ele, nada pode te livrar. Às vezes, Deus está querendo mostrar alguém que Ele é na sua vida. E tem gente que não entende. Ah, meu Deus, eu vou largar tudo, eu não estou aguentando. Senhor, eu não posso, mas quem disse que você pode? Porque na nossa força nós nunca poderemos. Na nossa força nós nunca venceremos. Na nossa força nós nunca seremos vitoriosos. Mas é na força dele. Às vezes Ele só quer mostrar alguém que Ele é contigo. Às vezes Ele só quer trabalhar na sua vida para alguém ver que Ele pode trabalhar na vida dela. Que Ele pode fazer o que ela não acredita. E é pela fé que as pessoas chegam diante do Senhor. Não foi diferente do passado. Foi através, aleluia, dos feitos. Foi através de milagres. Foi através de sinais.
sinais, prodígios e maravilha, que o povo reconheceram que o Senhor era com o povo de Israel, que o Senhor fazia milagre diante, aleluia, e sinais e maravilhas do teu povo. E a Bíblia diz que quando o rei da ordem traz eles para fora, o rei, aleluia, reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez nós podemos até mesmo dizer assim: mas para que aqueles homens foram lançados na fornalha? Para o rei Nabucodonosor ter, aleluias, o conhecimento de quem era o Deus de Israel. E aleluias, foi dado um decreto ao contrário depois, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego prevaleceu diante daquela província, diante, aleluia, daquele povo, diante, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, eu não sei qual tem sido a provação, eu não sei o que você tem enfrentado diante, aleluia, da caminhada, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para edificação, tudo é para que alguém, aleluia, também seja transformado. Às vezes, levanta muitas das vezes perseguições em trabalho. Aí muitas das vezes a pessoa pega e fala assim: eu vou sair desse trabalho, não está dando mais, meu patrão me persegue, fulano me persegue, eu não estou aguentando mais. Às vezes Deus quer, aleluia, se mostrar para esta pessoa que Ele é o teu Deus, e você, aleluia, foge do barco. Você tem um homem, não tem um Senhor, porque Ele faz como Ele quer, Ele trabalha, aleluia, como Ele quer, e nem todas as vezes, aleluia, vai ser como nós queremos. Às vezes nós seremos provados para que alguém seja edificado. Às vezes nós vamos ser, aleluia, perseguidos para que alguém esteja diante do altar. Eu vi um testemunho há muito tempo de uma pessoa que perseguia muito, aleluia, uma irmã, e diante daquela perseguição, aleluia, a pessoa se pôs firme. E Deus, aleluia, fez com que a pessoa que perseguia passasse por uma adversidade. E aonde a pessoa foi bater na porta, diante da porta daquela irmã que ela perseguia, porque ela reconheceu que o Deus da irmã era o Deus que podia fazer o milagre. Glória a Deus, aleluia, era o Deus, aleluia, que podia resolver a tua causa. Porque, irmãos, Ele ainda é Deus, Ele ainda tem trabalhado, ainda louvado seja o nome do Senhor, que não tem sido do jeito que nós muitas das vezes queremos, porque o nosso querer não é o querer de Deus. Às vezes Ele vai trabalhar na perseguição, às vezes Ele vai trabalhar, aleluia, retendo aquilo que você tem clamado, mas para provar a tua fé. Mas através da sua fé, Ele vai aumentar a fé de outro. Através da tua fé, Ele vai salvar alguém. Através da sua fé, Ele vai curar alguém, porque Ele precisa de alguém para se manifestar o teu poder. E muitas das vezes Ele quer manifestar em você, Ele quer fazer em você, e você não está entendendo. Mas quando você entender, você vai ver, aleluia, que Deus ainda é Deus, que Deus ainda faz, porque Ele trabalha assim. Porque Deus pega, aleluia, Moisés, alguém que não sabia falar, alguém em outra palavra, tira do meio da tua parentela e leva para o outro lado. Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque o povo clamava no deserto, o povo clamava, aleluia, diante do Egito. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus para e dá ouvido o clamor daquele povo lá no Egito. Porque enquanto José era vivo, o povo, aleluia, era abençoado. Enquanto José era vivo, aleluia, o povo não era escravo. Mas a Bíblia diz que José morre.
E sabe o que acontece? O outro, aleluia, governador que entra no lugar de José, ele começa a observar o povo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o povo crescia. O povo de Deus tem que crescer. Fala com o teu irmão, você tem que crescer. O povo de Deus tem que crescer na graça, no conhecimento, na força. O povo de Deus tem que ser abençoado. O povo de Deus tem que ser diferente, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele governador começa a observar, e ele teme, aleluia, o crescimento daquele povo. Ele diz: vá que este povo, louvado seja Deus, se levante contra nós, Egito, e certamente ele vai nos destruir. Vamos fazer eles cativos, porque o povo vivia lá. Quem mandava era o governador de lá. E ele disse: vamos fazer esse povo cativo. Aí o povo começa a sofrer. Isso por quê? Porque o povo também se esqueceram do Senhor. E muitas das vezes Deus faz assim. O povo, louvado seja Deus, não fizeram como Sadraque, Mesaque e Abednego. Continuaram fiel diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante da perseguição. Seja fiel, seja firme, seja forte, porque Deus vai fazer. Mas o povo do Egito faz o contrário. Eles começam a se desviar. E a Bíblia diz que Deus permite. Às vezes Deus está permitindo alguém te perseguir, para ver a sua força. Às vezes Deus tem permitido alguém, aleluia, te perseguir, para, aleluia, te dar vitória. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o povo começa a clamar. O povo começa, aleluia, a invocar o nome do Senhor. E ele ouve. E ele manda, aleluia, alguém, aleluia, encontra aquele povo. Deus, aleluia, sempre tem o teu plano. Deus sempre, aleluia, age muitas das vezes naquilo que nós não estamos entendendo. Mas lá na frente ele mostra que ele é Deus. E aquele menino, aleluia, que foi jogado num cestinho, até, aleluia, aquele menino passou por algo para que se cumprisse na vida daquele povo a promessa de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que aquele menino vai para lá também. E aquele menino, louvado seja Deus, que liberta o povo. Aquele menino, aleluia, que não, aleluia, sabia falar. Aquele menino tímido, mas, aleluia, um menino que foi, aleluia, dar ouvido à voz do Senhor. Um menino que andou com o Senhor. Um menino que acreditou no Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós precisamos acreditar para o milagre acontecer. Muitas das vezes nós precisamos continuar andando com Deus para, aleluia, ver o que Ele vai fazer. E a Bíblia diz que o mar se abre diante daquele povo. E a Bíblia diz que todo povo passa para o outro lado e toma posse de uma grande vitória. E Faraó e todos os seus cavaleiros são afogados, são mortos, destruídos diante, aleluia, daquele grande mar. Como eu falei, às vezes somos medrosos, às vezes tememos tanta e tanta coisa e não tememos ao Senhor. Quem pode tocar nos eleitos de Deus? Às vezes Ele só está provando para que se cumpra a tua promessa na sua vida e para que alguém seja transformado através de você. Então continua acreditando, continua, aleluia, crendo, continua, aleluia, na mão do Senhor, porque Ele vai te surpreender, porque na contramão nós não vamos conseguir. Na contramão
nós não vamos ver o milagre, mas nas mãos do Senhor, nós vamos ver que verdadeiramente existe um Deus que trabalha, não do nosso jeito, mas do jeito dele. E no final, ele mostra que ele é Deus. Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração, porque quem prega também come. Talvez amanhã ela vai servir alguma coisa para mim, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. E este alimento, ele tem feito toda a diferença em nossas vidas. Este alimento tem, aleluia, nos sustentado diante desta caminhada, porque a Bíblia diz: vós que está de pé, se cuide, para que não caia. Quando eu costumo dizer, neste mundo não existe superior, mas existem homens e mulheres que têm se esforçado e confiado no Senhor. Então continue confiando, continue se esforçando, continue crendo nas tuas promessas, porque o tempo dele vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia.